Olá pessoal, este vídeo trata-se de um material que será exposto no Instagram e no YouTube, e é uma série em que eu vou buscar esclarecer algumas coisas relacionadas à pandemia do coronavírus e algumas notícias que têm sido colocadas no noticiário. Nós vamos tentar aqui chegar a um consenso à luz da ciência, certo? Sobre as estratégias de prevenção de propagação do vírus durante a pandemia, assim como também formas de poder sair do isolamento de uma forma segura para todos nós. Certo? O objetivo da série trata-se desse, e ao longo dos próximos episódios a gente vai também ver coisas relacionadas às vacinas, os avanços que a ciência tem tido em desenvolver estratégias para combater o novo vírus, certo? E as melhores formas da gente se prevenir. Eu me chamo Robson Neri, para quem não me conhece, sou doutor em Bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco e costumo desenvolver trabalhos na área de recursos pesqueiros. Mas hoje e nos próximos dias nós estaremos aqui tentando elucidar alguns conceitos da forma mais simples possível e também tentar trazer alguns esclarecimentos, certo? E eu gostaria de comentar hoje com vocês essa nova notícia que tem sido abordada no noticiário essa semana, que é o que? A nova variedade de influenza G4H1N1 é descoberta em porcos na China. Bem, este foi um achado que foi abordado pelos jornais essa semana, mas eu creio que a forma como a notícia chegou até vocês, tanto pela mídia impressa como pela mídia audiovisual, não trouxe os esclarecimentos necessários. Bem, esse vírus, o G4H1N1, ele vem sendo monitorado por esse grupo de pesquisa desde 2016, certo? A atenção a ele foi voltada porque foi um novo surto que ocorreu em porcos e depois foi descoberto que ele chegou a contaminar 10% da força trabalhadora de um criatório de porcos na China. Bem, isso gerou preocupação no momento que foi descoberto e analisado, mas uma das coisas que não foi abordado sobre esse novo vírus é que esta cepa ela ainda não apresenta potencial de infectar humano para humano. Esses trabalhadores foram contaminados durante suas atividades de trabalho, onde o vírus ele teve um salto de porcos para seres humanos. Os mesmos foram isolados e receberam um tratamento adequado. Certo? Os porcos eles costumam ser animais que são receptáculos de novos vírus, novas cepas virais, principalmente do H1N1, que trata-se de um vírus com muita facilidade para sofrer mutações. Estes animais, eles possuem algumas células em tecidos muito similares às células que nós, seres humanos, temos, certo? Portanto, você tem esse trânsito, certo? De cepas virais entre humanos para porcos e porcos para humanos também. A pergunta que fica, isso seria atualmente um motivo para preocupação para nós? Bem, o fato dessa equipe já ter descoberto esse vírus desde 2016 e vir monitorando garante uma certa segurança, certo? Isso porque significa que ele vem sendo observado já há um bom tempo e que já existem estratégias para conter o possível surto. Aí você pode perguntar por que esse tipo de evento é tão comum na China. Bem, a China ela é um dos maiores produtores de porcos do mundo, mas certo? Temos que destacar o seguinte: esse tipo de evento não é exclusivo da China, certo? Esse tipo de evento ele pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, certo? E
de fato, ele já ocorreu esse ano. Se você se der o trabalho de pesquisar algumas notícias que saíram mais na mídia impressa e que não foi dado tanto destaque, você vai ver que na Alemanha, em mais ou menos 2 meses, no mês de março, certo? Tem uma notícia aqui do dia 17 de março, certo? Da Exame, mas se você quiser checar em outros órgãos de imprensa, você também pode encontrar essa mesma notícia, que na Alemanha, no mês de março, foi encontrada uma variedade do vírus da influenza. Essa se trata do H5N8, é uma gripe aviária, e foi detectada em frangos, certo? Esses frangos, eles sofreram abate e foram incinerados no intuito de conter a propagação deste vírus, pois essa cepa de H5N8 trata-se de uma variedade de influenza muito letal e que também apresenta potencial de infectar seres humanos. O que, se nós formos verificar também na história de outros surtos locais que aconteceram, nós vamos identificar, por exemplo, que a SARS-1, né, que é um vírus muito próximo desse SARS-CoV-2 que nós temos circulando atualmente, que é o promotor dessa pandemia que nós estamos tendo. Ele teve origem em 2003 na China, certo? Mas o seu vírus sucessor, que foi o MERS, também é um coronavírus, ele teve origem no Oriente Médio. Foi um salto de camelos para seres humanos. A pergunta que fica é: esse novo surto, ele é motivo de preocupação para nós? Bem, além dessa questão ter sido abordada do que o grupo de pesquisa foi eficiente no procedimento de isolar o vírus, nós temos que destacar que o H1N1, o promotor da influenza, ele já é um vírus conhecido da comunidade acadêmica, certo? E que você tem uma série de pesquisas relacionadas a ele, você já tem vacina para alguns grupos, e esses pesquisadores que descobriram, eles na verdade já fazem parte de uma iniciativa que tem por objetivo monitorar esse tipo de vírus, certo? Monitorar o surgimento de novas cepas e então, caso seja necessário, você implementar mudanças na vacina de H1N1 que vem sendo aplicada na população. Isso todo ano é feito, é um procedimento comum, certo? Visto que você tem a possibilidade muito alta de ocorrerem esses saltos, então não é motivo para preocupação quando você já consegue ter uma antecipação nesse tipo de descoberta, certo? E isso também é algo que não nos preocupa, porque a indústria de produção da vacina para o H1N1, certo? Toda a logística industrial, ela já existe. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de fato, certo? Ele nos deixa mais tranquilo, porque você só precisa promover algumas adaptações à vacina que você já tem. Isso não foi possível no coronavírus, porque antes desse surto que nós estamos tendo agora, que ele é um surto pandêmico, certo? Não se teve nos outros surtos locais, certo? O surto de MERS no Oriente Médio, que afetou 27 países, certo? Ele começou no Oriente Médio e afetou 27 países na Ásia, e o surto de SARS em 2003, certo? Eles não chegaram a ter uma alta taxa de propagação. Os surtos epidêmicos, tanto da SARS como da MERS, duraram um tempo menor, e depois que esses vírus reduziram suas taxas de infecção, eles desapareceram sem deixar rastros, a não ser o material que foi armazenado em laboratório para análise. Isso resultou, infelizmente, num fechamento das pesquisas que visavam desenvolver uma vacina para esse tipo de vírus. Como na época todas as iniciativas de desenvolvimento de vacina foram abandonadas,
nós ficamos sem, digamos assim, uma cobertura, um material básico que pudesse garantir o desenvolvimento mais rápido de uma vacina para um surto pandêmico como esse que nós estamos tendo agora, do SARS-CoV-2. Ou seja, muitas linhas de pesquisa que estão tentando desenvolver a vacina hoje, elas começaram de um material muito primordial, em que você não tinha tanta informação, você não tinha tanto material relacionado ao desenvolvimento de uma vacina, e você teve que correr contra o tempo, acelerar etapas para conseguir um desenvolvimento rápido de toda uma logística relacionada à vacina. Nós estamos em um período em que está tendo um desenvolvimento clínico disso, estão sendo feitos testes clínicos de algumas vacinas que foram desenvolvidas e esperamos que tudo transcorra bem o mais rápido possível. Esse tipo de notícia relacionada a essa possibilidade de você ter um novo surto de H1N1, por enquanto ela não nos gera preocupação, ou não é para nos gerar tanta preocupação assim, porque a doença está sendo monitorada, o agente causador, o vírus, por enquanto, não apresenta capacidade de se transmitir de humano para humano, e você já conta com uma indústria capaz de gerar uma vacina, certo? Totalmente adaptável a essa nova variedade. Então, mantenhamos a calma, certo? Nos concentremos nos cuidados que essa pandemia atual vem nos exigindo e possamos buscar cada vez mais esclarecimento em relação a todas essas questões. Fico por aqui, certo? E eu espero nos próximos episódios contar com vocês e também estar ciente que possa trazer algum esclarecimento, alguma contribuição para que todos possam entender melhor como se proteger e o que virá pela frente.